Bom dia! Mais uma manhã de devocional, mais uma manhã ouvindo o que o Senhor deseja para nós. E meditando ainda em Provérbios, no capítulo 30, a partir do versículo 5, nós continuamos lendo aqui as palavras de Agur, que já falei no áudio anterior, que não tem muitas informações dele, o que temos é o que está aqui mesmo, nesses textos. Mas as suas palavras são de sabedoria para nós. Estão aqui porque Deus permitiu. Então, depois dele reconhecer o quanto que ele precisa de inteligência e sabedoria, o quanto ele não conhece Deus e o quanto o nosso Deus é grande, no versículo 5 ele diz: tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos que procuram a sua proteção. E note que depois que ele revelou Deus pela natureza, falando sobre o vento, sobre a água, sobre os limites da terra, agora ele traz a revelação divina nas Escrituras. Ele declara aqui que a palavra de Deus é infalível. Tudo que está escrito aqui é verdade. E ainda diz que para aqueles que confiarem em Deus, na sua palavra, o Senhor será o escudo. Por isso, confia no Senhor, meu irmão. Confia no Senhor, minha irmã. Você que pode estar aí aflito agora, o coração aflito, entristecido com algo. Talvez os últimos dias não foi como você pensou. Talvez realmente veio situações aí para te atrapalhar no teu dia. Talvez a doença bateu na porta, eu não sei o que aconteceu. Mas a segurança que você precisa está no Senhor. A proteção que você precisa está no Senhor. E ela vem automaticamente ao confiar nele. Olha que coisa maravilhosa. Que Deus maravilhoso é esse, que Deus poderoso é esse, que nos garante a proteção, Ele nos garante. Agora veja que interessante que no versículo 5 ele fala que a palavra de Deus é verdadeira, e no versículo 6 ele já traz um alerta: nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato Ele não disse. Se você fizer isso, Ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Ou seja, a Bíblia já é suficiente, a sua palavra é suficiente, mas Deus ainda revela muito mais coisas através dos seus profetas, através da palavra, dos ensinos, das aplicações, mas nenhum de nós está autorizado a acrescentar o que Deus falou. Essa passagem condena toda e qualquer seita, religião que possa colocar seus próprios escritos e tradições no mesmo nível também da autoridade que a Bíblia. A Bíblia é suficiente. Nenhum outro livro chega perto da Bíblia. Nenhuma outra palavra de alguém pode chegar perto da Bíblia. Ela é suficiente. E mesmo aos profetas que Deus usa, muitas vezes revelando algo, trazendo algo, tem que ter total discernimento para saber que foi a voz de Deus. Porque aqui ele deixa muito claro que se realmente falar algo a mais que Deus não falou, Deus nos corrige e mostra, revela, fica visível que nós mentimos ali. Então fica esse alerta. E aí nós encaminhamos para os versículos finais aqui das palavras de Agur, que vai do versículo 7 até o versículo 9. E aqui é muito interessante, porque esses versículos trazem a única oração do livro de Provérbios. No livro de Provérbios inteiro, a única oração que tem é essa aqui. Então eu peço que você preste muita atenção nela, porque talvez seja também uma oração a ser copiada por nós, que sirva de inspiração para nós. Ele diz assim, no versículo 7, eu te peço, ó Deus, que me dê duas coisas antes de eu morrer. E você vai ver que uma delas é com relação à vida espiritual e a outra é em relação à vida física. Ele diz, dá-me somente o alimento que preciso para viver, porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonhar o teu nome. Na primeira oração, então, ele pede que ele consiga ter uma vida honesta e digna. Ele não quer desperdiçar o tempo com coisas secundárias, coisas que não são tão importantes. Ele não quer enganar os outros nem ser enganado. Em algumas outras versões, ele diz assim, afasta de mim a falsidade e a mentira. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Ele estava dizendo, Senhor, dai-me o domínio para que eu não viva só das minhas próprias vaidades. A satisfação pelaquilo que Deus nos dá, a satisfação com a vida, com as coisas primárias da vida.
que a gente precisa. Então, ele diz, eu não quero perder tempo com isso, Senhor. E aí, quanto à vida física, ele pede que o Senhor liberte ele dos dois extremos, da pobreza extrema e da riqueza extrema. Ou seja, basta o suficiente para as necessidades diárias. Em outras palavras, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha que coisa maravilhosa. 1000 anos antes, penso eu, ele já estava aqui fazendo a oração do pão nosso de cada dia. Então ele diz, Senhor, não deixe eu cair na pobreza extrema e não deixe eu cair na riqueza extrema. Mas ele não fala isso por ele mesmo. Ele não fala isso pelo sofrimento dele. Ele não fala isso colocando ele em primeiro lugar na sua vida. Ele escreve as razões para evitar esses extremos. A riqueza excessiva podia fazer com que ele fosse tentado a se sentir independente de Deus. Ou seja, arrancaria dele a dependência de Deus. A dependência de Deus nos move o dia todo. A dependência de Deus nos move aos cultos, às orações, ao clamor, ao direcionamento de Deus. Nós precisamos ser dependentes de Deus. E aí ele estava preocupado, angustiado, que se Deus desse demais para ele, ele poderia achar que era autossuficiente e esquecer de Deus. E quantas pessoas fazem isso? Muitas vezes não é nem o excesso de coisas que tira o foco do Senhor. Muitas vezes não é nem questão de não precisar de Deus. Mas é que Deus abençoou tanto e tem tantas coisas nas mãos que se ocupam com tudo isso e não olham para Deus. Alguns perdem a dependência quando tem demais. Outros perdem o foco quando tem demais. Não importa a nossa situação, nós sempre temos que depender do Senhor. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Cada passo nosso é voltado ao Senhor. Já em contrapartida, ele diz que a pobreza extrema poderia levá-lo a furtar. Então, como se já não fosse suficiente o ato de roubar, ele está dizendo que um erro levaria a outro erro, porque ele tentaria encobrir o crime. Olha que caminho que vai tendo. Olha o aviso que ele dá para nós aqui. Que se não nos atentarmos, nós rapidamente de um caminho errado levamos ao outro. E um pecado se transforma em dois. Porque você pode ter sido levado a pecar com seus pensamentos, mas ao tentar encobrir pode levar a outros pecados. Então ele traz esse alerta para nós. Essa necessidade que nós temos de depender do Senhor. Essa necessidade de não vivermos nos extremos. Nosso foco não pode ser viver na extrema riqueza. E devemos lutar e trabalhar também e clamar ao Senhor para não viver na extrema pobreza, mas sermos dependentes dEle. E o Senhor vai nos direcionando. Se você está numa situação difícil financeira, você vai clamando, o Senhor vai dando direção, porque mesmo pessoas na pobreza extrema podem não ser dependentes de Deus e permanecer na pobreza. Porque se não buscar orientação de Deus, se não perguntar o que fazer, se não tomar as decisões que Deus vai orientando através da palavra, de como fazer, como administrar, o que cortar, a pessoa vai continuar patinando nisso. Então é só Deus para nos tirar dos extremos. Mas o nosso coração também tem que estar nesse centro. Tudo na Bíblia, na vida, no mundo espiritual é sempre levado pelo equilíbrio. Sempre. Tudo pelo equilíbrio. Peça equilíbrio para Deus. E Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. E as coisas vão acontecer na tua vida. Fique atento para o teu coração não perder o foco e você esquecer do quanto você depende de Deus. Porque você, querendo ou não, você depende muito de Deus. Amém? Vamos orar então? Pai, te louvamos pela tua graça, bondade. Que bênção, Pai, meditar na tua palavra. Que bênção essa oração, Pai, de Provérbios, quanto ela nos ensinou, Pai. E realmente, Pai, só o Senhor para nos livrar desses extremos. O Senhor vai nos dando a saída, abrindo as portas, fechando outras, direcionando para manter tudo sob o seu domínio, o seu controle, tudo no seu devido lugar, Pai. Que o nosso coração esteja atento ao teu. Que os nossos olhos estejam vendo, Pai, aquilo que você está vendo, Senhor. Que não venhamos errar nos nossos passos para viver exatamente onde o Senhor quer no centro da tua vontade. Olhe com piedade, Pai. Essa pessoa que talvez ouviu esse áudio por um tempo, Pai, não estava mais dependente de Ti, que o seu coração torne-se dependente, que a sua mente torne-se dependente. Que venha trazer um refrigério também para essa alma, uma tranquilidade, Senhor. Uma satisfação com tudo que o Senhor já trouxe. Que encontrem satisfação em Ti, Pai. Peço também a Tua bênção, Pai, e abençoamos em nome de Jesus cada um daqueles que estão ouvindo, cada inscrito, que seja um dia abençoado, Pai, de vitória, Senhor. Toda situação maligna possa cair por terra, Senhor, para que eles possam desfrutar
da tua bênção, da tua paz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.